Oi, pessoal do Sinapse, tudo bem? Bom, eu vou continuar falando de orgânica com vocês. Nesse vídeo a gente vai ver aí as principais classificações das cadeias carbônicas, certo? A primeira grande classificação que a gente pode dar para essas cadeias é se a minha cadeia ela vai ser aromática ou se ela vai ser alifática. Cadeia aromática é aquela que possui o benzeno, possui aí o anel benzênico. E cadeia alifática é aquela que não possui o benzeno na sua estrutura. Mas o que seria esse composto? O que seria o benzeno? O benzeno, a gente fala que ele é um composto onde eu tenho um ciclo, ou seja, uma cadeia fechada, composta aí por 6 carbonos e 6 hidrogênios. Nessa cadeia, a gente tem 3 ligações simples e 3 ligações duplas. O que acontece? As ligações duplas, elas ficam em ressonância com as ligações simples. Como assim? A gente tem intercalado ligação simples e ligação dupla. Ora, essa ligação dupla pode estar entre esses 2 carbonos, ora ela pode estar entre esses outros 2. Então, a gente não tem posição exata dentro lá do meu ciclo para colocar as ligações simples e as ligações duplas. O que é importante? Que essas ligações elas estejam intercaladas. Então, todas as vezes que eu tiver uma cadeia fechada, um ciclo, com 6 carbonos e 3 ligações duplas e 3 simples, o que eu tenho que ver? Eu vou ter o benzeno, onde eu vou ter intercalado ligação dupla por simples. Eu posso representar ele dessa maneira, posso representar cada carbono como um ponto e só as ligações, ou eu posso pegar e representar com esse anel no meio. Por que isso? Como eu tenho a ressonância entre as duplas ligações, é como se os elétrons eles ficassem circulando entre esses carbonos. Então a gente forma como se fosse uma nuvem eletrônica. Então se você vê alguma coisa desse tipo, a minha cadeia ela vai ser aromática, certo? Se não tiver nada representado dessa maneira, a cadeia ela é alifática, tudo bem? Agora, a minha cadeia, ela pode receber outra classificação. Ela pode ser aberta, fechada ou mista. A cadeia aberta é aquela cadeia que ela possui extremidades, ela possui aí pontas. Obrigatoriamente eu tenho que ter carbono primário nesse tipo de cadeia. O que a gente tem que ver? Essa cadeia eu posso chamar ela também de acíclica. Lembra que o A na frente da palavra é de negação, então sem ciclo, acíclica, certo? Agora, se eu pegar e tiver uma cadeia onde eu não consigo identificar o começo e o fim dela, que eu formo lá alguma coisa fechada, eu chamo essa cadeia de fechada ou cíclica. O que é importante a gente tomar cuidado? Quando eu tenho uma cadeia desse tipo, eu posso chamar ela também de alicíclica. O que seria isso? Seria uma cadeia alifática, ou seja, sem o benzeno, e fechada, cíclica. Então, se aparecer fechada, cíclica ou alicíclica, é tudo a mesma coisa, certo? Agora, essa última classificação que a gente chama de cadeia mista é quando eu tenho na mesma cadeia parte aberta e parte fechada. Então, essa seria uma cadeia mista, essa que eu coloquei aqui para vocês é uma cadeia mista, essa também é uma cadeia mista, só que ela vai ser aromática, certo? Nesse tipo de representação, eu posso dar uma segunda classificação para ela, que eu falo para vocês daqui a pouquinho. Terceira classificação, minha cadeia ela pode ser normal ou ramificada. O que eu tenho que ver? Uma cadeia normal é aquela cadeia onde eu consigo passar por todos os carbonos dela sem sobrar carbono para fora dessa cadeia. Então, por exemplo,
Essa minha cadeia aqui, ela tem 4 carbonos. Eu consigo passar por todos eles e não sobra nenhum carbono fora da cadeia. Ela pode estar reta, pode estar virada, poderia virar aqui, mas eu consigo passar por todos eles, certo? Agora, uma cadeia que ela é ramificada, eu não consigo passar por todos os carbonos de uma vez. Sobra um ramo, sobra lá uma ramificação, sobra carbono fora da cadeia. Então, por exemplo, aqui eu tenho que ou vir aqui reto e sobra essa ramificação, ou eu viria aqui e desceria e sobraria essa ramificação. Então, a gente tem que ver que todas as vezes que eu não consigo passar por todos os carbonos de uma vez, é uma cadeia ramificada, tá? O que eu falei ali da cadeia mista, que ela poderia receber outra ramificação, outra classificação. Se eu pegar essa parte aqui, eu falo que a minha cadeia ela é fechada. Não sobra um carbono, não sobrou esse CH3 aqui para fora, essa parte seria a minha ramificação. Então, eu posso falar que ela é uma cadeia mista ou eu classifico ela como fechada e ramificada. Não existe a classificação mista e ramificada. Se ela é mista, obrigatoriamente ela já vai ter uma ramificação, certo? Agora, essa quarta classificação, eu vou relacionar o tipo de ligação que eu tenho entre os meus carbonos. Então, uma cadeia que ela é saturada é aquela que ela está saturada de hidrogênio. Como assim? Eu vou fazer o máximo de ligações simples que eu posso na minha cadeia. Então, uma cadeia saturada, eu tenho ligação simples entre carbonos. Não vou ter nem dupla, nem tripla ligação. Então, por exemplo, aqui eu tenho a fórmula da acetona, da propanona, aquela que a gente usa como removedor de esmaltes. Entre os carbonos, eu só tenho ligação simples. Eu tenho uma dupla aqui, mas não está entre carbonos. Então, eu posso falar que é uma cadeia saturada. Agora, uma cadeia insaturada, ela vai ter dupla ou tripla ligação entre carbonos. O que eu tenho que ver? Aqui eu tenho a fórmula de um enol, o propenol, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O que acontece? Eu tenho essa ligação dupla entre esses dois carbonos. Então, eu falo que é uma insaturação, então a minha cadeia ela é insaturada. E a última classificação que a gente vai ver é se a minha cadeia ela é homogênea ou heterogênea. Uma cadeia homogênea, ela só tem carbono ligado a carbono. Eu não vou ter um átomo diferente de carbono entre dois carbonos. Como assim? Aqui a fórmula do etanol. Nessa fórmula eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Os hidrogênios estão todos ligados no carbono. O oxigênio está ligado nesse carbono também. Mas entre os dois carbonos que eu tenho na minha fórmula, eu não tenho nenhum átomo diferente de carbono. Então, é uma cadeia homogênea. Agora, se eu pegar essa daqui de baixo, nessa de baixo, o que acontece? Eu tenho o oxigênio entre dois carbonos. Então, a minha cadeia é heterogênea. A gente chama o oxigênio aqui de heteroátomo, certo? Então, vamos pegar uma dessas cadeias e classificar ela aí de todas as formas que a gente viu. Então, por exemplo, se eu pegar esse composto aqui, não tem benzeno, então vai ser alifática. É uma cadeia com extremidades, então vai ser uma cadeia aberta. Tá aqui como ramificada, ela só tem ligação simples, então vai ser saturada. E aqui eu só tenho átomo de carbono ligado ao carbono, então ela vai ser homogênea. Então, para esse composto, eu posso falar que ele é alifático, posso falar que é uma cadeia aberta, uma cadeia saturada, uma cadeia ramificada e uma cadeia homogênea, certo?
Gente, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre as principais funções orgânicas. Tchau!